Seguimos com o nosso Farol de Limeira, sempre agradecendo a sua audiência. Agora, conexão com o arquiteto e urbanista Ronei Costa Martins Silva, que já está conosco aqui. Ronei, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Alegria em tê-lo aqui no Farol. Olá, Beto. Bom dia. Alegria estar com vocês. Bacana. Ronei, hoje um tema importante, porque eu que frequento a região do centro da cidade, praticamente durante toda a minha trajetória profissional, na Senador Vegueiro, agora aqui na Doutor Trajano, enfim, vivi boa parte da minha vida também no edifício Tatuíbi, que fica ao lado ali da nossa gruta, cartão postal da cidade, enfim. O centro faz parte da minha vida e eu tenho visto com muita tristeza que alguns casarões antigos, simplesmente assim, num piscar de olhos, e esse último aqui, que fica na esquina, deixa eu ver aqui, já vou me lembrar da esquina, mas fica na rua 13 de Maio, perto lá do edifício Limeira, enfim. Ele simplesmente desapareceu. Aliás, aqui na Doutor Trajano mesmo. Aqui na Doutor Trajano, esse casarão desapareceu assim, em 3 dias não havia mais absolutamente nada, e era um casarão bonito, embora estivesse há muito tempo desocupado, como também desapareceu aquele casarão da esquina ali onde temos a Catedral de Nossa Senhora das Dores, aqui em Limeira. Ronei, eu gostaria de uma visão sua em relação a isso, porque existe um dano histórico, obviamente, mas depois eu queria um comentário seu em cima disso. Em São Paulo, onde estive recentemente, eu vi que alguns casarões estavam ali abandonados. Muitas vezes, famílias que no passado tinham condições de manter esses imóveis acabam não tendo mais, por uma questão ou outra, né? As famílias, ou é briga por conta de inventário, espólio, etc., ou a família não tem mais interesse. Então, 2 visões, Ronei. Por que isso tem acontecido com uma certa frequência aqui em Limeira? E depois eu te pergunto se dá ou não dá para conservar esses casarões. Beto, a questão é muito delicada. Há um dilema em torno desta questão da preservação do patrimônio histórico, arquitetônico e cultural. E o dilema reside na seguinte percepção. É notório, Beto, que o interesse social, o interesse coletivo, ele deve estar acima do interesse particular, do interesse individual. Este é o princípio para se viver em sociedade. O interesse da coletividade, ele deve estar acima do interesse do indivíduo. Este é o princípio que organiza uma sociedade, não é? Os interesses difusos, os interesses da coletividade. Um casarão, muito embora ele pertença a um indivíduo, seja uma propriedade particular, ele guarda elementos da memória histórica de um povo. Ele guarda sinais que mantém vivos a memória de uma sociedade, de um povo. Nós somos quem somos graças à memória histórica que preservamos, não é? O sentido de nação, o sentido de cidade, está tudo em função desta memória. E esta memória se mantém na medida em que nós mantemos o nosso patrimônio material e imaterial. O patrimônio material são os casarões, as obras de arte, os monumentos, e o patrimônio imaterial é aquele patrimônio que diz respeito à cultura. Por exemplo, o modo de preparo do queijo canastra é um patrimônio imaterial. O frevo, a capoeira, são patrimônios imateriais. Enfim, Beto, esta é uma questão. Onde está o dilema? O dilema está no fato de que um casarão histórico, quando tombado para ser preservada a memória histórica de um povo, o ônus disto recai somente sobre as costas do proprietário. Isso é um problema gravíssimo. A legislação brasileira, ela diz que o proprietário pode ter desconto do IPTU. Ora, mas quem disse que a manutenção de um patrimônio histórico, da importância de um casarão, vai acontecer apenas com a utilização de recursos advindos da isenção de um IPTU? É muito mais caro, é muito mais oneroso manter um patrimônio histórico, porque isto demanda reformas que não são simples, são processos de restauração que demandam profissionais específicos. Não é um simples pedreiro que vai fazer uma reforma num casarão tombado, não é? Então esta questão é um dilema, Beto. A sociedade tomba o patrimônio histórico e diz para o proprietário assim, ó, se vira com os recursos para manter este patrimônio preservado. Isso é um absurdo. A sociedade precisa assumir
a corresponsabilidade pela preservação daquele patrimônio tombado. Se nós fizermos isto, Beto, os casarões não serão mais derrubados. Se nós fizermos isto, os casarões serão mantidos, mas quem tem a obrigação de manter e de assumir o ônus da manutenção é a sociedade, por meio dos governos. E isto, Beto, infelizmente, não acontece. Ronei, eu fico impressionado cada vez que a gente bate um papo, o alcance do seu conhecimento e da sua inteligência, porque é um assunto que realmente, como você bem falou, é delicado, porque ainda agora há pouco, existe um prédio comercial no centro de Limeira e, durante a pandemia, vários escritórios foram abandonados, né? As locações foram encerradas e esse prédio tem um condomínio barato, é muito bem localizado, ali próximo da agência do Banco Itaú e, enfim, é o sonho, né, de todo profissional liberal é ter um escritório no centro da cidade ali, vaga na garagem, etc. Ronei, eu fiquei impressionado porque soube que até o mês passado 10 salas estavam fechadas e não tinham sido locadas, ou seja, sempre houve muita concorrência nesse prédio. Eu vou explicar o meu raciocínio. Uma das proprietárias, inclusive, disse o seguinte ao porteiro, falou, eu vou alugar pelo preço que for, porque eu também não estou conseguindo pagar o condomínio, a sala está vazia, mais de 2 anos. Então, empresto esse raciocínio para esse seu, ou seja, o município, em alguma medida, ou por benefício, e aí seria renúncia fiscal, seria uma outra discussão, mas dá algum incentivo para que, pelo menos, né, quer dizer, o proprietário não tivesse que arcar, por exemplo, com o IPTU, que é uma taxa aqui em Limeira bastante cara, em qualquer cidade. Agora, se você leva esse assunto para uma discussão numa Câmara Municipal, aí há muita gente que vai achar que isso é favorecimento. Você está favorecendo o sujeito que tem um imóvel, tem gente que não tem casa, que não tem propriedade. Ronei, pensando bem, é um assunto bem delicado mesmo. É um assunto delicado, Beto, e a nossa sociedade ela não tem maturidade suficiente para lidar com isso. Porque, infelizmente, nós não desenvolvemos estes saberes relativos à nossa história, relativos à preservação da memória de um povo. E por conta disso, Beto, nós temos dificuldade para tratar deste assunto, sem dúvida, tanto na Câmara de Vereadores quanto em qualquer outro espaço de debate. Mas é um assunto, Beto, necessário, urgente, que nós precisamos tratar. A responsabilidade pela manutenção dos patrimônios históricos de um povo não pode ser de um indivíduo, deve ser do próprio povo, não é? Isso é fundamental, Beto. Enquanto nós não fizermos isto, nós vamos assistir a essas desastrosas demolições destes casarões históricos que guardam a nossa memória. E povo sem memória, Beto, fica com amnésia. Fica sem perde dúvida, a identidade. O Cláudio está me ajudando aqui, está sempre conectado conosco, né? O Cláudio Bontorin está dizendo que esse casarão, que eu não me lembrava a rua, é a esquina da Doutor Trajano com a Presidente Roosevelt, ali onde ficava o antigo Grupo Brasil, né? Hoje Escola Brasil, aquele casarão, e ele está me informando aqui que durante muito tempo nessa esquina funcionou um escritório de contabilidade. É esse mesmo, Cláudio, obrigado, é esse casarão mesmo, mas simplesmente desapareceu em 3 dias. Agora, Ronei, falando nisso, digamos que aí então aí o proprietário mexe as suas mãos e fala, quer saber de uma coisa, está fechado há muito tempo, mas vou colocar para alugar. Ou você vai alugar para um pequeno bistrô, você vai alugar para um escritório de advocacia, você vai alugar para uma clínica, você vai alugar para um dentista, enfim. Para quem você queira alugar, esse casarão antigo vai ter que receber algum tipo de reforma, principalmente na parte hidráulica e elétrica. Que são realmente complicadores, né? Porque aí você tem que mexer com parede, tem que trocar cano, etc. E tal, fica caro. Aí o sujeito olha no orçamento e, de repente, ele fala o seguinte, nossa, de repente dá para fazer um prédio novo do que gastar todo esse dinheiro. É caro, é mais complicado fazer esse tipo de reforma, Ronei? Olha, só que tem alguns aspectos valorativos. Por exemplo, um prédio histórico, ele pode atrair um tipo de público que vai desejar frequentar este ambiente. Mas eu digo mais, Beto. Por exemplo, os casarões, eles possuem degraus. É necessário ter rampa de acessibilidade ou elevador de plataforma para poder garantir a acessibilidade. Caso contrário, a vigilância sanitária não aprovará uma atividade comercial naquele local.
não é? Então, as reformas elas são necessárias e em edifícios históricos elas ficam sim um pouco mais caras, porque a tecnologia utilizada naquela época não é a mesma de hoje e é preciso garantir uma série de sondagens e de leituras técnicas para que a reforma não possa prejudicar ainda mais a edificação. Você me fez lembrar de um outro aspecto, Beto. O tombamento de um edifício histórico não impede o edifício de sofrer reformas. Há vários tipos de tombamentos, não é? Tem um tombamento que diz respeito apenas à fachada do edifício. Ou seja, você é obrigado a manter intacta, preservada, a fachada de determinado edifício, mas a parte interna pode ser alterada em quase 100%. Portanto, há diversos tipos de tombamentos, os tombamentos totais e os tombamentos parciais, que garantem a possibilidade de algumas reformas e melhorias para que a edificação possa ser, Beto, utilizada, não é? Utilizada pela sociedade, porque se ela ficar abandonada, ela perde o seu interesse. A preservação do patrimônio histórico, ela deve seguir um binômio, 2 pilares. É garantir a preservação daquele edifício e garantir o seu uso, garantir a sua funcionalidade, garantir que ele seja utilizado pela sociedade. Porque se ele fica lá abandonado, não tem interesse algum também. Exatamente. Bom, pelo que você falou, deu para entender que existe uma semi-reforma que possa ser feita para se adaptar a essas novas exigências? Existe isso então, Rony? Sem dúvida, sem dúvida. E os conselhos de defesa do patrimônio histórico orientam essas alterações para que a edificação possa ser utilizada de acordo com as normas atuais. Eu disse para você, por exemplo, que há necessidade de ter edifícios adaptados para pessoas com deficiência, com banheiros acessíveis, com rampas ou plataformas elevatórias. Todas essas alterações para a adaptação à legislação atual, que são bem-vindas, o Conselho do Patrimônio Histórico não vai proibir. Não é? Ele vai orientar que essas reformas aconteçam para que o edifício possa ter a sua função preservada, a sua utilização garantida. Não é? Então, o Conselho de Patrimônio ele não é rígido, ele não é xiita, não é ortodoxo para com relação à manutenção do patrimônio histórico. Isso é bastante interessante também. Mas a questão do financiamento desta manutenção, Beto, é algo que a nossa sociedade ainda não conseguiu atingir e que é necessário que se faça. Que coisa, não? Quantos aspectos interessantes, mas realmente é um assunto sensível, interessa sim. Eu não vou dizer o limeirense, né, Rony? A sociedade em geral, né? A sociedade em geral brasileira nunca foi muito atenta a esses prédios, né? A gente passa em São Paulo, eu estive lá recentemente na região do centro, hoje tomada, você sabe muito bem, tem dado aí no noticiário, né? A Cracolândia, infelizmente, se dissipou ali para as regiões do centro de São Paulo. O Sidney Botelho de São Paulo vem sempre alertando sobre isso, muitos prédios fechados, abandonados, e é uma pena. Eu passei do lado, inclusive, da Igreja da Consolação, você deve conhecer. Aquilo lá é um patrimônio histórico em São Paulo, exuberante, né, em arte, beleza, totalmente pichado, totalmente a igreja pichada, com aspecto feio, né? É uma pena que isso aconteça ainda no nosso país, viu, Rony? É uma pena. A cidade de São Paulo, Centro Velho, aquela região da Consolação, totalmente abandonada, Beto. É uma pena. E aqueles edifícios podem cumprir a sua função social. Veja, você falou do edifício Vector Center, que os proprietários dos apartamentos, dos imóveis, estão abaixando o valor do aluguel para que ele possa ser atrativo. Pois bem, o que deveria acontecer em São Paulo, Beto? Exatamente isso. As sobrelojas do centro antigo de São Paulo, 6, 7 pavimentos, estão todos abandonados, Beto. Aquilo deveria ser destinado para a utilização social. O nome disso é função social da propriedade, está esculpido na Constituição Federal. Os imóveis não podem ficar vazios. Se ele está vazio porque eu estou praticando um aluguel de R$3.000, eu abaixo para 2, abaixo para 1, abaixo para R$500, para que eu possa atrair interessados em utilizar aquele edifício abandonado. Quando eu faço isso, Beto, eu revitalizo o espaço público na medida em que eu atraio pessoas. E ao atrair pessoas, eu vou atrair o comércio, eu vou atrair vendedores, eu vou atrair circulação de pessoas, o que vai dissipar a violência, o que vai inibir a violência. Lembrando que a violência ela sempre está associada a espaços públicos abandonados, não é? Espaços públicos ocupados pela sociedade são menos suscetíveis à violência. Portanto, na medida em que eu me disponho a tornar aqueles edifícios abandonados mais acessíveis,
eu garanto a preservação do espaço público, a revitalização do espaço público e o combate à violência. Portanto, a sociedade só tem a ganhar com isso. Mas, infelizmente, não é? A nossa sociedade ainda não quer enxergar estas ocupações, esses espaços públicos abandonados, a partir desta perspectiva do uso coletivo, do uso social e do bem-estar de todos, não é? Bem-estar de todos, falou tudo. Ronei, uma aula sempre ouviram aqui no nosso Farol, uma aula de conhecimento, sabedoria e luz. É isso que, essa é a missão do nosso Farol. Muito obrigado mais uma vez, ótima quarta-feira e até a semana que vem. Obrigado, Beto, um grande abraço, alegria estar entre vocês, fiquem todos muito bem. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Ronei Costa Martins, pai do Benício, falando aqui no nosso Farol de Limeira. Vamos agora ao comentário esportivo e quem traz o bate-bola